Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Bora continuar com a nossa série aí, Papo Cabelo? Hoje a gente vai falar do mundo espiritual, dentro desse processo terapêutico capilar e dentro desse processo de atendimento estético também. Eu vou definir a espiritualidade em um contexto geral, porque a gente não vai entrar em méritos religiosos aqui, quando fala em espiritualidade, cada um tem a sua fé. Desculpa, gente, engasguei. Cada um tem a sua fé, cada um tem o seu modelo de crença espiritual e eu não tô aqui para definir a de ninguém. Mas vou definir de uma forma bem básica, né? Que o mundo espiritual é algo que não está acessível às minhas mãos. É aquilo que eu tenho fé, é aquilo que eu acredito, é Deus, Criador de todas as coisas, é o universo, é as entidades, é a minha fé que define esse meu processo espiritual, a minha crença espiritual. E sendo que esta crença espiritual, ela é o que define o meu processo religioso também, né? E aqui a gente vai subdividir essa espiritualidade, né? O modelo dessa espiritualidade, a gente vai subdividir ela entre pessoal, ancestral e a que está oculta. É que nem é pessoal, nem é ancestral, mas ela tá na boca do povão. E quando eu coloco isso totalmente separado dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, eu consigo entender melhor como funciona as pessoas, como funciona o mundo terapêutico em si, né? E que não é só terapêutico, que às vezes é pessoal mesmo, é teimosia. E define, né, esse cabelo, esse processo espiritual, pessoal e esse cabelo define às vezes essa teimosia. E só cabe a gente a respeitar, porque tá tudo bem, cada um é o que é. Então, dentro disso, o pessoal é a a minha fé religiosa, por exemplo. Eu acredito em Deus, eu não acredito em reencarnação, eu não acredito nas entidades, tá tudo bem. Se você tem um processo espiritual dentro de uma igreja evangélica, por exemplo, você tem nas escrituras, tem na Bíblia, partes da Bíblia falando sobre o cabelo, né? Então, e tem uma parte que é muito bonita, inclusive, que eu gosto de sempre abrir algumas aulas com ela, que é a que fala que o cabelo deveria vestir o nosso corpo, o corpo da mulher, né? No leito de morte. A gente deveria cobrir o nosso corpo com cabelo. Eu acho super interessante que essa linhagem, né? A gente vai continuar dentro da religião aqui, dentro dessa linhagem religiosa, porque eu tenho tias ainda que tem cabelo abaixo da bunda, né? Tipo, que realmente não cortou por um processo religioso, que não faz procedimentos por um processo religioso. Então, é muito importante a gente entender aonde é que está isso dentro da história, né? Então, dentro da igreja evangélica, tem relatos na Bíblia sobre a importância do cabelo. Aí a gente vai para o ocultismo, para a bruxaria. Os grandes feiticeiros utilizam do cabelo para fazer magia, né? E a gente tem dentro desse campo religioso, a gente tem os budistas que raspam o cabelo, porque ele, né, tira sua energia às vezes ali para você entrar num processo meditativo. Então, cada modelo de religião tem uma ligação que é muito importante correlacionada ao cabelo.
Eu não vou entrar em todas, também não me aprofundo muito nisso, eu só entendo o que é necessário eu entender para que eu saiba o que eu sei. E então eu não tenho a profundidade do histórico de cada religião com o cabelo, né? Qual é o contexto religioso mais profundo em relação ao cabelo. Mas vocês podem pesquisar, porque cada um dentro da sua religião vai encontrar essa importância, e aí é mais fácil vocês entenderem disso procurando dentro do seu próprio campo espiritual. Agora a gente tem o campo ancestral, que não tem muito a ver com a nossa fé, tem a ver com a fé de quem veio antes de nós, né? E isso relaciona muito o nosso comportamento hoje, porque indiferente da fé que eu tenho hoje, eu tenho uma ancestralidade e aí é hereditário algumas heranças espirituais, né? Ou hábitos espirituais, digamos assim. Mas eu prefiro acreditar na herança, né? Eu, por exemplo, tenho plena garantia, certeza de que eu herdei da minha avó os talentos, né, que ela tinha com as ervas. Ela benzia, era uma lavadeira, então ela tem uma forte presença destas matriarcas antigas, desse sagrado feminino que vem elaborando há milênios aí. E eu fui uma herdeira, com certeza, desses talentos dela, apesar de ter estudado para executá-los. Então, a ancestralidade tem muito impulso nos nossos ritos espirituais quando a gente chega a escolher o nosso próprio rito espiritual, né? E tem a espiritualidade oculta, que é a que está na boca do povão, né? É a que tá, que gera aí todas as polêmicas da vida, né? Que cada um quer discutir sobre isso, aí tem um ditozinho popular que é colocado ali, e ali algumas pessoas acreditam, outras não, mas está na boca do povão, né? Então, macumba, por exemplo, tá na boca do povão. E macumba é o instrumento musical, né? Oxe, tu pensa? Então, a gente, dentro deste processo histórico do cabelo, essa importância do cabelo, a gente tem uma profundidade aí em como você quer aparecer. O porquê da importância do cabelo para poder cobrir o seu corpo no leito de morte, por exemplo. O porquê das coisas é o que traz a validação dessas coisas para nós, né? Eu não consigo ver sentido em uma pessoa ficar com o cabelo para baixo da bunda e, sabe, eu não consigo ver sentido. Mas se você for conversar com essa pessoa, ela te dá um sentido histórico por isso. Ela te dá propriedades, né? Para poder falar da importância desse cabelo para ela. E o porquê do cabelo na magia, né? A gente tem tanta coisa, né? Qual é a importância do cabelo na magia? Ele carrega DNA, né, gente? Ele tem raiz. A nossa conexão com as plantas, o cabelo ele tem um processo de crescimento muito parecido com o das plantas. Ele tem um formato, o fio de cabelo, a medula, o córtex, é muito igual às plantas. Tem até um vídeo aí no canal que eu mostro uma raiz de açafrão, identificando ela com o cabelo. Então, assim, é um negócio, é muito igual. E aí é uma conexão com o todo, com todas as coisas que a natureza tem, que tem raiz, a gente também tem. E aí, se você for se aprofundando nisso, você vai ver que é muito além do que um simples cabelo, do que uma simples imagem, apesar de que a forma define a função.
Então é por isso que a gente precisa saber tudo isso para a gente poder começar a trabalhar as formas, porque eu só preciso de forma para ter uma função. Então essas pessoas que lá atrás tinham esses modelos, elas tinham esses modelos com objetivo. Eram modelos com objetivo final. Não era simplesmente sair na rua e parecer, né, gatinha. Não, era muito mais forte que isso. Era muito além disso, né? Vamos falar. Eu vou trazer isso rapidamente, porque a minha ideia aqui não é me aprofundar com detalhes nisso, é trazer para vocês a importância desse processo espiritual no nosso dia a dia, enquanto cliente, enquanto profissional, enquanto cuidador do nosso próprio cabelo também, para entender a força que ele tem. Então, eu vou contar uma historinha, por exemplo, dos moicanos, né? Aquele cabelo, aquele corte de cabelo que na década de 70 e 80 e até 90 fez muito sucesso nos punks, tal. Mas os moicanos eram uma tribo indígena que não raspavam a lateral do cabelo, né? Para você ter noção, eram arrancadas essas laterais de cabelo e ficava com o cabelo feito uma crista, porque eles acreditavam que preferiam morrer a ser dominados pelos povos brancos e que quando eles pareciam com a crista do galo, eles estavam prontos para brigar, prontos para lutar, né? Porque, tipo, se você pega historicamente o bicho mesmo, o galo, ele vai lá e luta por um punhado de galinha. Tipo, é só ele ali no galinheiro, né? Tipo, o cara quer todos, né? Que tá ali, tem 50, ele quer tudo pra ele. Fora isso, ele tá pronto pra brigar. Então, os moicanos desta origem natural construíram esse modelo que ficou uma marca histórica registrada aí para a gente poder ver de longe que eles estavam prontos para a briga, né? Não iam ser dominados de forma nenhuma, isso no século 17, mais ou menos. E aí a gente vai para Rapunzel, que foi salva pelas tranças, né? Emocionalmente falando. O cabelo era a força de Sansão. Quando foi cortado, ele perdeu suas forças. A gente tem mais, né? Tem vários relatos aí nas histórias infantis e nas histórias bíblicas e nas histórias mesmo. Os reis e as rainhas utilizavam as perucas com vários tumbantes, né, que ficava aquela coisa bem alta para impor poder, porque só quem tinha muito dinheiro podia ter aquele modelo de cabelo o tempo todo. Então virou uma hierarquia ali, né, aonde você conhecia um rei, uma rainha, o povo do palácio de longe por causa das perucas. Então, todo esse modelo de cabelo definia uma civilização, uma sociedade, um modelo. Não era simplesmente sair pra rua pra bater palma pro maluco dançar, entendeu? Que é o que a gente faz hoje, né? Não, vou lá, vou fazer, vou colocar isso, aquilo, vou alisar, ou vou enrolar pra sair pra rua pra bater palma pro maluco dançar. Né? Não, tem um significado fazer esse cabelo, tem um porquê de fazer esse cabelo, tem um porquê de você ter aquela forma, de ter aquela função que você quer dar para aquela forma. E a oculta é exatamente isso que a gente chama de alquimia, que é a que eu mais gosto, né, gente? Eu confesso que eu tenho um certo amor pelas coisas mais ocultas, pelas coisas que não estão sobre os nossos olhos. A alquimia, ela fala do o sagrado feminino e o sagrado masculino. E dentro da alquimia, a magia, o poder de transformação, ele é muito maior quando existe esse encontro dessas duas energias, dessas duas forças, né? Do sagrado feminino com o sagrado masculino. E a mulher, o sagrado feminino, né? Ela tem o cabelo
como a sua maior força de sedução. E o sagrado masculino tem o cabelo como a sua maior força de libido sexual. Então, quando começa-se a perda de cabelo, tanto de um quanto de outro, essa magia da sedução, ela tem uma tendência a ter uma pequena ruptura pessoal. Ela mexe com a autoestima, não é só das mulheres, dos homens também. Agora, tem um problema que os homens não têm e que as mulheres carregam. É protelar o problema. O homem entende quando ele começa a perder cabelo, que não é legal perder cabelo, ele sofre, ele passa pelo aquele luto ali da perda de cabelo por um período, tentando dar um jeitinho aqui, dar outro jeitinho ali. Quando ele vê que não tem jeito, ele simplesmente assume e arruma outros valores para se agarrar e continuar tendo a potência que ele precisa ter sexual. E a mulher, ela leva um tempo para ela conseguir ter esse empoderamento, entender que o cabelo só é um acessório desse processo sexual, apesar de ser tudo isso que eu falei historicamente e na ancestralidade e até na alquimia, né? Até para as magias alquímicas. Mas o que que a alquimia fala disso, né? Dessa base de sedução. A sedução é a sedução para a vida. Nós estamos prontos para seduzir o tempo todo. Então, se nós estamos bem com a nossa imagem, se a gente tá, né, se a gente consegue se reconhecer nesta imagem, eu consigo usar o máximo do meu potencial emocional para seduzir, para trazer do outro aquilo que eu preciso para mim. E isso não é uma manipulação, é sedução. A manipulação é um jogo muito perigoso, porque ela não tem um resultado geralmente muito legal. A gente consegue até manipular por um tempo, às vezes usando a sedução, porém ela não tem permanência. A sedução pela sedução, ela é sempre, ela é contínua. Ela é uma linha contínua. Você seduz o tempo todo, você seduz os seus bichos, você seduz suas plantas, você seduz no seu trabalho, porque a sedução, ela não está relacionada ao ato sexual. E aí, quando eles colocaram o ato sexual misturado com a sedução, a gente foi perdendo esse feminino e esse masculino. As pessoas hoje querem um resultado, as pessoas não querem passar pelo processo, né, da grande conquista, né, que conquistar é maravilhoso. Eu acho que talvez a conquista em si seja melhor do que o conquistar mesmo, chegar no resultado, entendeu? Porque você tá ali passando pelaquela coisa que é sedução, de não entender ainda o que está acontecendo, de não entender o que exatamente está fluindo à sua volta, né, com esse poder todo. Então a alquimia, a única magia que a alquimia tem, que para mim é a mais importante de tudo que tem na história, é a transformação do ser. É isso aí. Para quem achou que tinha rabo de barata com pozinho de bode para poder misturar, para poder transformar pedra em ouro, metal em ouro, né? Então, talvez até seja mito. Porque a grande magia da alquimia é literalmente transformar o nosso metal, a nossa resistência em ouro. É nós mesmos, né? E você só consegue isso quando você entende como funciona o que está dentro, do lado de fora, em contato com o seu oposto complementar. E quem esses opostos complementares, né? São vários. Não é uma pessoa em especial. Você tem as coisas que você tem conflito, por exemplo, é um oposto complementar.
Porque tá te ensinando mais sobre você do que sobre o conflito, do que sobre a outra pessoa. Você tá ali para entender e se entender. E quando você faz isso, você consegue trazer a sua imagem para um próximo nível. E o poder da imagem, ele está exatamente nisso. É impossível uma pessoa muito, muito, muito má, ruim, amarga, cheia de problemas emocionais, ter o brilho da beleza. Ela pode comprar a beleza e entrar no mecanismo aonde eu acabei de falar, que é o da sedução em prol do ato sexual. Essa beleza é comprável, mas o brilho da beleza, aquele olharzinho que brilha, aquele cheiro, sabe? De gente, sabe? De paixão, de dor, de saudade, sabe? Aquela coisa que às vezes é só uma coisinha que satisfaz. Esta coisa, uma pessoa muito má por dentro, ela não consegue sentir. E ela não consegue expor, ela não consegue colocar para fora. Porque envenenou o que tá dentro. E quando envenena o que tá dentro, não tem nada do que você faça do lado de fora que você consiga resolver. Então, às vezes, alguns cabelos também que a gente tenta corrigir ele e não consegue, esquece, coleguinha. Porque essa pessoa não tá se transformando. E quando ela não se transforma no processo, nada do que eu faço tem resultado. Então, por isso eu falo que a base terapêutica ela é extremamente importante no nosso trabalho. Porque quando eu entendo que eu tenho uma pessoa que tem raízes profundas de dor, eu primeiro preciso plantar algumas plantinhas em volta da dor, porque a gente não tira a dor do outro. Mas a gente consegue ali colocar sementinhas de bondade e dentro desse plantio começa a florescer em volta daquele terreno seco, vazio, algumas flores. Mesmo que em alguns lugares vai continuar seco, vai continuar vazio, em torno pode ter flores. E esse é o grande segredo de você desenvolver um trabalho humanista, sabe? É de você entender dessas coisas para você não julgar. É você entender quais são as raízes, quais a profundidade desta pessoa espiritualmente dentro da sua alma, porque é muito mais profundo do que um emocional. Não é um traumazinho. Não, é as profundezas das suas crenças. E as crenças, ela está realmente inserida dentro de uma espiritualidade antiguíssima, que eu preciso, às vezes, de sei lá quantas vidas para poder limpar. Né? Então, assim, a gente vai limpando uma dor hoje, outra amanhã, mas você vai vendo que quando você vai limpar naquela, quanto mais tu limpa, mais aparece. E aí tem os traumas atuais, né? Que são nossos mesmo, que a gente adquire de trouxa que é, mas também faz parte do show. E aí logo a gente consegue entender que nós somos talvez um grande semeador, né? A gente pode semear muitas coisas no coração das pessoas, mas só se a gente entender a partir dela o que ela precisa de nós. Porque se eu achar que é única e claramente dá para ela uma imagem para encapar essa dor, para encapar esse vazio, para encapar essas neuroses, às vezes, eu estou ajudando a destruir esta pessoa. Porque ela vai demorar muito mais tempo a ter acesso, e quanto mais tempo ela demorar para ter acesso, mais sofrida ela vai ficar. E essa imagem vai doer muito mais, porque no espelho ela tá vendo o que tá dentro, ela não tá vendo o que tá fora. Logo, ela vai ver diversos problemas, diversos defeitos, inclusive no seu trabalho. Então, entendido aqui que a gente está falando que dentro da história a importância do cabelo, ela traz para gente vários símbolos dentro a simbologia oculta do cabelo, ela está em quase todas as coisas há milênios. Então, gente,
Quando eu vejo a minha profissão ter essa pobreza de perspectiva, de personalidade, eu me sinto, né, primeiro privilegiada por ter acesso a essas informações das minhas caixas acásticas aí, né, por esse mundo subliminar ter me encontrado muito cedo, porque eu sempre fui apaixonada por cabelo. Então eu tenho umas coisas bem engraçadas, né? Eu falo em sala de aula que eu não gosto de gente, que eu gosto de cabelo. E se eu for pegar historicamente o meu processo de vida, é bem real, né? Apesar de ter relacionamentos sólidos na minha profissão, né? Graças a Deus, mas eu realmente tenho um amor especial pelo cabelo. As pessoas, eu não sei se tem essa 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 relação com o cabelo que eu carrego desde muito cedo. E daí logo eu consegui entender o que o meu produto final precisava. Porque é uma desconexão entre o que a pessoa quer, o que o cabelo precisa e o que a pessoa precisa. Então são três coisas totalmente separadas que elas precisam se juntar. E quando elas se juntarem, a gente vai ter uma personificação da imagem que é única, única, que é daquela pessoa, que é o brilho dela, que é a paixão dela, que é a beleza dela, sabe? E nem sempre essa beleza ela é uau, né? Ela pode ser uau para uns, para outros não, e sempre vai ser assim, porque é isso, é sobre isso, sabe? Essa beleza igualzinha, ela tá tirando o poder de escolha das pessoas, ela tá tirando a identificação com a sua dor, ela tá tirando a sua realidade e tá levando para um mundo paralelo, que é surreal. É muito bonito você ver uma mulher quando ela tem esse sagrado feminino dela, ó. Aí você coloca uma beleza nela, qualquer coisinha que você faz, ela brilha, que ela expande brilho. Porque ela tem esse sagrado feminino. E eu quero deixar aqui para vocês, para encerrar esse nosso assunto, claro que é tudo uma questão de ponto de vista e de conhecimento. Que conhecimento é poder, né? Então, e vou deixar aqui uma coisinha para vocês pensarem, né? Para quem assistir pensar. O cafuné, né? A origem do cafuné, da palavra cafuné, ela não tem dados da origem da palavra, mas alguns falam que é fazer carinho com a ponta dos dedos, né? Na cabeça de alguém. E tem uma frase que é encontrada dentro da história do cafuné, que é bem contrária ao carinho, né? Que é tomar a cabeça de alguém e torcê-la. Olha só que coisa louca, né? Então, assim, às vezes a gente pega alguém para fazer um cafuné e a gente não sabe nem o que tá fazendo. Porque a energia da criação daquilo ali, os arquivos daquela acásticos, daquela função ali, ela tem muito mais coisas do que você consegue revelar. Então, muitas pessoas, e deixo aqui a minha observação sobre esse assunto do cafuné, né? Muitas pessoas, elas te matam fazendo carinho, né? Elas te matam com pequenas palavras, mas falando que é amor. Então, o cafuné não tá de todo ruim, não. Tem muita gente que passa a mão na nossa cabeça, que torce o nosso pescoço. E quando a gente não sabe disso, quando a gente não consegue entender que as coisas é baseada em quem e como e não o que,
né, a gente consegue validar as várias possibilidades que tem no mundo espiritual, né, pessoal, ancestral e oculto. Então, se você não entende das coisas que estão, pelo menos um pouquinho das coisas que estão ocultas, você só é mais uma marionete na mão de uma sociedade adoecida, entorpecida pelo ódio. E a ideia aqui é você entender que seja um bom guerreiro, né? Seja um bom guerreiro. Se quiser matar alguém, que olhe nos olhos e fala a sua intenção. Porque a vida é feita desta realidade. A gente está perdendo a realidade por tamanha confusão emocional, mental e espiritual das pessoas. E nossa, né? Quando eu falo pessoas, eu me incluo nisso, porque eu estou o tempo todo aprendendo a como me restabelecer nesse mundo, né? E eu tenho uma historinha bem bacana. Eu tive uma amiga, uma época da minha vida, uma das pessoas que eu admirei muito, que eu confiava muito, admirava mesmo. Eu me sentia muito pequena e achava ela um mulherão, assim. E ela falava umas coisas o tempo todo, tipo assim: nossa, você é incrível, nossa, como você é boa pra fazer isso, boa pra fazer aquilo. E ao mesmo tempo ela falava, ela alfinetava com uma maldade, tipo, isso daqui nunca vai ficar bom, isso aqui é impossível você fazer. Mais ou menos assim, entendeu? Dentro do elogio. Eu levei anos para entender que talvez ela tenha sido uma das pessoas mais cruéis que eu já conheci na vida. Porque ela não estava falando a verdade para a pessoa, o que ela pensava realmente da pessoa. Ela estava tentando pegar a emoção dela, né, como ela era emocionada com a pessoa, e juntar com as crenças que também eram dela, né? Tipo, o que ela considera de certo, o que ela considera de errado. Então, logo quando ela fazia a transformação do elogio com uma crítica muito ruim por trás do elogio, ela amortecia um pouco isso que ela pensava claramente de mim, por exemplo. E eu achava lindo, porque eu achava que ela era verdadeira na época. Eu falava, nossa, minha amiga é verdadeira, ela fala o que ela pensa e tá tudo bem. Mas ao longo da vida eu entendi que essa é uma das maiores maldades que existe. É melhor a gente ser ruim mesmo. Falar, olha, esse comportamento seu eu não gosto e logo não quero perto de mim e tá tudo bem. Você, né, não tá certo e nem errado. E eu só não quero perto de mim porque eu não gosto de conviver com esse comportamento. Não é pessoal, não é com você, é com o comportamento. É simples assim. Isso é ser verdadeiro. Mas a gente aprende a mascarar a verdade o tempo todo. E o cafuné, eu acho que foi uma dessas máscaras que usaram, né? Ele foi diluindo ao longo da vida. E é um pouco isso, apesar de ser muito gostoso receber um cafuné, né, gente? Eu adoro. E tem também dentro na mesma história do cafuné, de uma tribo indígena, por exemplo, que as matriarcas faziam cafuné até a primeira geração, fazia uma fila e uma mulher ia fazendo cafuné na outra para trançar os cabelos quando uma estava sofrida. Aí elas iam fazendo cafuné e trançava esses cabelos para quando elas fossem para o pico de uma montanha, soltar esse cabelo lá para o vento levar todo o sofrimento, toda a dor. De alguma forma, ainda assim está relacionado ao afeto e a dor. Então é muito além do que a gente consegue perceber, né? E eu espero, tem muita coisa aí, se vocês quiserem pesquisar já tem informação o suficiente para poder fazer uma autoavaliação das suas origens ancestrais, para ver essa imagem que você tem hoje
da onde ela veio espiritualmente, né? Se ela vem das suas crenças religiosas de hoje, se ela vem dos seus antepassados, ou se ela vem desse mundo oculto espiritual também, para que daí para frente você comece a escolher a imagem que te bem couber e alinhada com o que você é. Por hoje tá bom, né, gente? E da próxima vez eu vou falar no próximo vídeo eu vou falar do físico, né? O cabelo no físico, no corpo físico, as manifestações da doença, né? Porque que o cabelo é muito afetado com essas manifestações, às vezes orgânicas. Um beijo, até a próxima.